Fala galera, aqui é o professor Diego Matos. Estamos aqui para mais uma aula de História e hoje nós vamos falar sobre o Império Romano. Mas antes disso, nós vamos fazer as atividades complementares referentes à aula passada. Vem comigo! Durante o período da República, Roma conseguiu alcançar o seu máximo em territórios. Pensa comigo, na parte norte, depois do Rio Reno, nós tínhamos uma quantidade enorme de tribos bárbaras que bloqueavam e impediam, por lá estarem instaladas há séculos e séculos, a expansão ao norte. Na parte sul, nós tínhamos o impedimento do Saara, o maior deserto do mundo. Na parte leste, nós tínhamos o Atlântico. Nós sabemos que os romanos só conseguiam navegar no Mediterrâneo, na época chamado de Mare Nostrum. E do outro lado, na parte oeste, nós tínhamos a Arábia Petrarca, aproximadamente 3.000 quilômetros e meio de território. Naquela época, o pessoal tendo que andar a pé ou de barco, demorava muito tempo para poder alcançar essa parte oeste. Qual foi o grande problema disso? Devido ao fato das legiões romanas passarem muito tempo com os seus generais, sendo estes os responsáveis por entregarem os víveres pela própria sobrevivência, por ordens ali que faziam com que estes soldados eles pudessem permanecer vivos e com esperança, né, de ter algum ganho entre os espólios de batalhas conquistadas e voltar para suas casas. Eram esses generais, digamos assim, que ficaram mais próximos possíveis desses legionários. O que acontece? Quando esses legionários retornavam para suas casas, depois de aproximadamente 5 a 8 anos, tá? Levando em consideração a ida e a vinda, da onde eles eram alocados, eles encontravam suas famílias completamente desestruturadas. Por quê? Imagina só, você sair, deixar seus pais durante 8 anos. Alguém pode ter morrido, alguém pode ter vendido as propriedades, a mulher dos legionários já estavam com outro, os filhos já não os reconheciam, mas o principal ponto para o início do Império Romano foi devido ao fato desses soldados permanecerem muito tempo fora de suas casas, ao chegarem, as pessoas que lá estavam responsáveis, devido a não terem o soldo dos seus maridos, os seus filhos entregues em mãos, tinham dificuldade de estarem tocando os seus pequenos negócios, as suas pequenas fazendas, e acabaram vendendo para os grandes patrícios essas propriedades. Os legionários romanos estavam desacreditados na própria estrutura política e social no qual eles defendiam. Isso fez com que os generais ganhassem maior prestígio do que os políticos que lá estavam em Roma. E é assim, nessa história, começando lá com Sila, vindo depois para Pompeu, Júlio César e César Augusto, que nós temos aí o início, né, de toda essa estrutura do Império Romano. Então agora vamos para a revisão. O que nós aprendemos hoje? Primeiro, o fato dos legionários ficarem dependentes de seus generais e superiores, servindo aí de 5 a 8 anos, fez com que o prestígio desses generais fosse muito maior do que os políticos que governavam Roma, fazendo com que esses poderes, o poder político romano e o poder político dos generais, entrassem em choque, gerando assim os primeiros imperadores. Vamos fazer o exercício de fixação para ficar tudo bem memorizado aí para você. E não percam a aula que vem, porque nós vamos falar dos principais imperadores romanos. Me despeço de vocês. Fiquem com a gente
Beijo do gordo e tchau!